Olá, meus amigos, bem-vindos então a mais um vídeo sobre o Breve Catecismo. Meu nome é Eduardo, é uma alegria ter você aqui comigo para juntos nós meditarmos no Breve Catecismo, estudos bíblicos onde nós podemos crescer espiritualmente no Senhor. Desejar você que acompanha meu canal no YouTube, está convidado a participar e também se inscrever no canal apoiando esse projeto. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e vamos então para o vídeo. Vamos então dar início então a esse estudo, que é a pergunta de número 24, que nós estamos. Como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, qual é a forma de Jesus exercer a sua função como profeta, segundo as Escrituras? Ele nos revela a vontade de Deus. Ele revela-nos através da mensagem do Evangelho, através da pregação do Evangelho, através dos Evangelhos, a vontade de Deus para a nossa salvação. Ou seja, Cristo ele trouxe, a verdadeira vontade de Deus. Aquilo que no Antigo Testamento estava em sombras, em tipos, em figuras, agora em Cristo é revelado de maneira plena, na sua plenitude, ok? Então, as nossas referências bíblicas, se você quiser acompanhar comigo, estão em João, no capítulo de número 1, verso de número 1 a 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também temos outra referência em João, capítulo de número 15 e versículo de número 15. João 15 e verso 15, que nos diz o seguinte: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele como profeta, ele revelou para os seus discípulos toda a vontade do Pai. E isso para a glória de Deus. Ou seja, através de Cristo agora nós temos a plena revelação de Deus para nossas vidas. E Cristo é o verdadeiro profeta, aquele que realmente trouxe a mensagem da parte do Senhor. A mensagem de salvação, a mensagem que a vontade de Deus se apresenta através dessa mensagem para nossas vidas. Como posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Através da pessoa, obra e mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, você que muitas vezes se encontra em dúvida para saber qual a vontade de Deus para a sua vida, é através da mensagem do Senhor revelada no Evangelho, ok? Também nós temos em João, capítulo de número 20 e verso de número 31, que nos diz o seguinte, outra referência: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Do que está se falando aqui? Daquilo que foi escrito nos evangelhos e ficou para o cristão, então, estudar e aprender e ver como foi a mensagem e a vida do nosso Senhor e Salvador. Dessa forma, ao contemplar a mensagem, ao contemplar Cristo nos evangelhos, o cristão, então, e também qualquer pessoa, descobrirá o quê? Descobrirá
a vontade de Deus para a sua vida, ou seja, descobrirá o querer de Deus para sua vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia os evangelhos. Leia o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de João, e você descobrirá o que? A vontade de Deus para a sua vida. Então, muitas vezes, nós, os seres humanos, eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem que direção tomar. Muitas vezes, nós acabamos nos aconselhando e buscando vários caminhos. Porém, o único caminho que pode realmente nos revelar aquilo que realmente vai nos trazer paz, vai nos trazer a verdadeira alegria, é o caminho do Senhor Jesus. É a mensagem do Senhor que traz paz, que traz consolo, que traz conforto, que traz alegria e que traz a verdadeira direção. As pessoas estão muitas vezes correndo de um lado para o outro sem direção, sem saber o que fazer. Porém, através do Senhor Jesus Cristo, então as pessoas elas vão encontrar a vontade de Deus para elas, o que Deus quer da vida delas. Então, que nós possamos ter isso em mente. Também em 2 Pedro nós temos uma referência, em 2 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nós temos então também o apóstolo Pedro falando sobre a inspiração do Espírito Santo ao usar homens para escreverem os relatos do Evangelho, os relatos dos acontecimentos da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso veio através da inspiração do Espírito Santo, não pela vontade de homens, mas pela direção e obra do Espírito Santo. Também nós temos aqui em João, capítulo de número 14 e verso de número 24, outra referência do nosso estudo, que nos diz o seguinte, João capítulo 14, se você está com a sua Bíblia, por favor, me acompanhe, verso de número 24, que nos diz assim: quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a palavra que o próprio nosso Salvador, Senhor Jesus, trouxe, a palavra era de Deus, né? E Jesus Cristo, né, como o próprio Deus, o Verbo vivo encarnado, ele revelou Deus para a humanidade de uma forma plena e de uma forma gloriosa, ok? Cristo é chamado de profeta na Bíblia. Se é, por que que ele é? Cristo é chamado de profeta em Atos capítulo 3, verso 22. Vejamos o que diz. Atos capítulo 3 e verso de número 22. Nos diz o seguinte: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. É chamado de profeta porque fez uma revelação completa de todo o conselho de Deus. Então, como eu falei, no Antigo Testamento eram sombras, eram figuras, eram tipos, mas agora no Novo Testamento todo o conselho de Deus é revelado através da pessoa e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa forma, a humanidade ela vai então ter o pleno testemunho, né, da revelação divina, e nenhum homem poderá ficar indesculpável ou dizer, olha, eu não tive a oportunidade, eu não tive
o conhecimento da verdade. Ao contrário, né? Toda a humanidade ela foi, então, levada ao conhecimento através do testemunho da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como Cristo nos revela a vontade de Deus? Ele revela a vontade de Deus a nós de duas maneiras: exteriormente, pela sua palavra, e interiormente, pelo seu Espírito. Então, veja só, como nós vamos entender e conhecer a vontade de Deus? Primeiro, pela palavra de Deus, conhecendo, estudando, meditando na palavra de Deus. Então, daí, através da meditação nas Escrituras, é que Deus vai falar conosco. Isso é muito importante nós termos em mente, porque tem muitas pessoas que pensam que deverá Deus falar através de visões, através de profetas, né? Mas elas se esquecem do principal, que a revelação de Deus para nós, ela vem através do estudo e meditação das Escrituras. Ali, o Senhor ele fala diretamente com nós. A leitura da Bíblia é Deus falando conosco e a oração é nós falando com Deus. Interiormente pelo Espírito, ou seja, quando o Senhor começa então a fazer a obra de salvação na vida do homem, ele pelo Espírito Santo, ele vai convencer o homem da sua situação diante dele, de que ele é um pecador. E quando o homem chega a esse entendimento de que é um pecador, está perdido miseravelmente, e é convencido não pelo seu próprio entendimento, mas ele é convencido pelo Espírito Santo e também, claro, pela palavra, né, que ele ouviu, pela palavra que ele, quem sabe, também leu, né, e através disso, então, o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração do homem, vai convencer o homem e vai levar o homem a entender que necessita de Cristo, necessita do arrependimento para a salvação, necessita de crer, né? Crer e confiar no Senhor para a sua salvação. Então ele é levado pelo Senhor ao arrependimento. E isso já é a obra da regeneração, quando o Espírito Santo trabalha no coração e na mente do homem para ele crer e se arrepender, reconhecendo que é um pecador miserável e necessitado da misericórdia de Cristo. Isso já é a obra do Espírito Santo regenerando. E ao regenerar, levando o homem a uma mudança, porque o homem por si mesmo, né, pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria força e sabedoria, ele nunca vai entender que é um necessitado de Deus, que é um pecador, que é um miserável, que precisa da misericórdia de Deus. Ao contrário, o homem, em sua natureza, está caído, está distante de Deus e pela sua própria força, pela sua própria natureza, ele não consegue se voltar para o Senhor. Ao contrário, ele não tem forças, mas pela graça, pelo trabalhar de Deus, então ele é convencido através da palavra e através do Espírito, né, do Santo Espírito de Deus. Então ele é levado ao arrependimento, a crer no Senhor como seu único e suficiente Salvador, e dessa forma ele então crê que Jesus Cristo é o seu justificador, a sua justiça, e confia em Cristo para a sua salvação, suplicando a Deus perdão pelos seus pecados através de Cristo. E dessa forma, né, tendo Cristo como seu justificador e reconciliador com Deus, ele então é levado à salvação, ao arrependimento e se torna filho de Deus. E dessa forma, nessa obra, o Senhor já o leva a uma vida separada e um processo de santificação até o dia que o Senhor o chamar. Ok? Isso é muito importante nós termos em mente. Qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é a Bíblia toda. Toda a Escritura que contém o Antigo e o Novo Testamento. E o que isso significa? Bom, significa
que nós temos que ter em mente que o Antigo e o Novo Testamento, eles são a palavra revelada. Onde está a palavra revelada? No Antigo e no Novo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos que ler sempre contemplando a glória de Cristo, a vontade de Deus, o querer de Deus ali revelado. Olhando o Novo Testamento, sempre procurando Cristo ali. E sempre que nós fizermos isso, nós seremos edificados. Por que foi necessário que Cristo assumisse as 3 funções, que foi profeta, sacerdote e rei? Foi necessário para a nossa salvação. Nossa salvação foi revelada por ele como profeta, comprada por ele como sacerdote e aplicada por ele como rei. Então, como veio a nossa revelação? Veio pelo nosso maior profeta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o profeta dos profetas, a própria profecia, comprada por ele como sacerdote. Ou seja, ele não somente como sacerdote foi um mediador entre o povo, a humanidade e Deus, mas ele também foi o próprio sacrifício. Como o cordeiro mudo foi ali entregue-se, ele mesmo se entregou por amor da humanidade, sofrendo o castigo divino, a ira divina em nosso lugar. Então ele foi o sacerdote perfeito e o profeta perfeito e o sacrifício perfeito e aplicada como rei, ou seja, como rei o Senhor reina, o Senhor triunfou sobre a morte, sobre o nosso acusador, o Senhor está sentado à destra de Deus Pai, reinando e estabeleceu o reino dos céus. Agora, aqueles que são chamados por ele são súditos desse reino, no qual é um reino em que somos livres em Cristo e somos filhos de Deus, novas criaturas. Ao voltar os olhos para o meu próprio coração, nada vi senão trevas, culpa e orgulho. Mas então me lembrei que Cristo é um profeta que pode dissipar minhas trevas. Cristo é um sacerdote que pode remover minha culpa. Cristo é um rei que pode humilhar meu orgulho. Então Cristo, ele é um profeta que dissipa minhas trevas, ou seja, que me revela a vontade de Deus para minha vida. Como pode ser que na Escritura toda é a palavra de Cristo, visto que suas palavras só são específicas em uma pequena parte dela? Então, como a Escritura toda é a palavra, se nós vemos as palavras de Cristo só no Novo Testamento, como que toda a Escritura é a palavra de Cristo? A Bíblia toda é a palavra de Cristo, porque aqueles que escreveram a palavra que receberam do Espírito de Cristo. E nós podemos ver a referência em 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo de número 1 e verso de número 10, que vai nos dizer o seguinte: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, aos profetas foi revelado o Messias. E no Antigo Testamento, todos aqueles que o Senhor chamou e o Senhor capacitou para a salvação e estão ali, eles receberam a revelação de que Cristo viria, que Deus enviaria um Redentor para a nação de Israel e para também toda a humanidade. É possível ser salvo simplesmente pela palavra de Deus sem o Espírito? Isso é muito interessante. Alguém pode pensar que é possível conhecer a Deus somente lendo a Bíblia? Não, não é possível ser salvo simplesmente pela palavra sem o Espírito.
E nós podemos encontrar esse ensino em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 14, que vai nos dizer o seguinte, 2 e 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, o homem natural, lendo a Bíblia, ele continua sendo o homem natural. É impossível, se o Espírito Santo não revelar Cristo a ele chegar ao conhecimento da salvação. Ok? É possível ser salvo pelo Espírito sem a palavra? Também aqui nós temos o outro lado. Há uma diferença entre essa pergunta e a anterior, pois a palavra não pode salvar o homem sem o Espírito. E o Espírito não irá salvá-lo sem a palavra. A Bíblia ensina que toda a vontade de Deus que é necessária para a nossa salvação está revelada em sua palavra. Então, não é possível também Deus ele salvar as pessoas somente pelo Espírito, se através da Bíblia não for revelada a elas a vontade de Deus. Então, uma coisa está unida com a outra, ok? A palavra de Deus e o Espírito Santo para salvar. Como o Espírito de Cristo nos faz sábios para a salvação? O Espírito de Cristo nos faz sábios para a salvação, abrindo o nosso entendimento, porque a entrada de sua palavra nos ilumina para que a alma possa ver o caminho da salvação e o caminho oferecido. Então, o Espírito de Cristo ele nos faz sábio para a salvação. Ele abre o nosso entendimento. Ele nos ilumina, Então, sempre nós devemos pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que nos leve ao conhecimento da verdade, ok? Então, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Foi mais um estudo, então, do breve catecismo, Jesus Cristo como nosso profeta, aquele que trouxe a mensagem de Deus perfeita para nossas vidas, o Verbo vivo, a palavra. Ele é a própria palavra. E Jesus ele falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Cristo ele trouxe a revelação plena de Deus para a humanidade. Não há uma nova revelação, não há um novo profeta e nunca haverá. É Cristo. E todo aquele que trouxe algo além disso está cometendo um grande erro, está cometendo um grande equívoco, ok? Então, que Deus abençoe você com esse estudo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, ok? Se esse estudo foi relevante para você, deixe aqui nos comentários, ok? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!